Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Eu cumprimento aqueles que nos visitam, também aqueles que acompanham pela transmissão. Que o Senhor seja com você, que Deus possa falar conosco nessa noite, apesar das limitações que nós temos, né? E eu gostaria de ler um texto que tem tudo a ver com o que nós estamos celebrando hoje, a Páscoa, né? Está lá em João, capítulo 19, versículo 28 até o 30. João 19, versículo 28 até o 30. E depois, mais na frente, daqui a pouco, a gente vai para um outro texto que vai nos dar sequência aqui ao nosso estudo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Senhor Deus, Tu és aquele que nos sustenta, Senhor. É aquele que nos fortalece. A Ti seja a glória, o louvor. Eu peço a Ti, ó Deus, que nos mostre o que a Tua palavra tão rica, Deus, tem a nos dizer. Senhor, que nessa noite saiamos daqui diferentes, transformados, renovados, ó Deus, encorajados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no culto do ano passado, de Páscoa, que eu tive o privilégio de estar aqui pregando, e nós meditamos em Êxodo 12. Alguns irmãos estavam aqui, né? E quando o povo de Israel estava ali prestes a ser libertado do Egito, eles, na iminência, né, do juízo de Deus sobre o Egito, Deus então institui a Páscoa, a primeira Páscoa, né? E nós vimos ali como Deus, ao instituir aquela primeira Páscoa, providenciou um meio de livramento para o seu povo, por meio do sangue de um cordeiro sem defeito. Os irmãos lembram ali que deveria ser passado aquele sangue nos umbrais das portas, para que o anjo do juízo, né, o anjo da morte, viria e ele passaria por aquela casa e não entraria naquela casa. Ali foi instituída a Páscoa. Compreendemos que aquele evento, irmãos, não apontava apenas para a libertação do Egito. Né? No ano passado, esse foi o sermão. Pode-se dizer que essa é uma espécie de uma continuidade, né? Uma parte 2. Então, mostrava algo muito além, que era o sacrifício de Jesus, lá na frente. Era apenas uma figura do que Deus havia planejado para que fosse cumprido em Cristo, garantindo a vida eterna, perdão, justificação pela fé e reconciliação com Deus. Então, aquela Páscoa era apenas uma sombra, né, uma antecipação. Tudo apontava, irmãos, para um sacrifício perfeito, definitivo e suficiente. Porque a gente lembra que a Páscoa ela devia ser todos os anos repetida. Né? O cordeiro era morto sempre, repetidamente. Quando Jesus morre e ressuscita, a gente tem esse sacrifício perfeito. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que se no Egito o sangue impedia a entrada do juízo, na cruz o próprio Cristo recebe esse juízo, né, no nosso lugar. E não apenas ele nos livra da morte, irmãos, mas ele enfrenta a morte por nós. Né? Então, após cumprir tudo o que o Pai havia determinado, Jesus diz, né, está consumado. Essa frase tão importante para nós hoje. É por isso que quando nós olhamos para a cruz, a gente não vê ali apenas sofrimento, a gente vê salvação. E não apenas o fim de uma história, mas o cumprimento perfeito do plano de Deus, cumprido minuciosamente. Cristo, de forma voluntária, consciente, plenamente consciente, cumprindo, a gente vai ver aqui com detalhes. Então, para a gente fechar a introdução, duas verdades que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje. Primeiro, o que foi consumado na cruz? Por que Jesus diz isso ali? Né? E a segunda, o que essa obra poderosa produz em nós? Quais são os efeitos práticos na nossa vida da obra de Cristo? Então, que o Senhor nos ajude nessa noite. Né? O versículo 28, se quiser deixar, não tem problema ali, o versículo 28 de João 19, Jesus sabia que a sua missão tinha terminado.
Então, ele, para cumprir as Escrituras, ele diz que estou com sede. Então, algo interessante aqui, irmãos. Jesus não está apenas vivendo os seus últimos momentos ali na terra, né, na cruz, mas ele estava cumprindo, né, como eu falei no início, de forma consciente, todo o plano de Deus, toda a palavra de Deus. O texto mostra que ele sabia que a missão havia terminado. Ou seja, ele tinha plena consciência de que tudo que o Pai confiou nas mãos dele havia sido feito, levado a bom termo. Então João aqui, né, faz questão de declarar uma coisa interessante. Para cumprir as Escrituras, ele usa esse termo. Ele diz que está com sede. Então, até esse detalhe simples, né, dizer que está com sede naquele momento excruciante, mas até isso estava ali, como por exemplo no Salmo 69, 21, que diz: oferecem vinagre para matar a minha sede. Então, cada detalhe é uma parte desse quebra-cabeça, desse projeto extraordinário que Deus planejou, não é? Então, a cruz, irmãos, nada ali foi acidental ou foi improvisado. Tudo foi planejado, calculado por Deus. Tudo fazia parte. Então, Cristo não apenas sofreu, ele cumpriu até o fim tudo aquilo que Deus havia determinado. No versículo 29, diz que havia uma vasilha ali com vinagre, e eles então ensopam ali uma esponja nesse vinagre, e colocam na ponta de um caniço e levam até os lábios de Jesus. À primeira vista, esse detalhe parece algo, apenas parte da narrativa do que aconteceu. Mas a gente olha e ajuda a perceber que o sofrimento de Jesus está chegando já ao seu ápice. Ele já está quase entregando o seu espírito aqui. Ele sofreu, foi indo, e nesse momento, tanto é que no versículo 30 ele vai entregar o seu espírito. E quando ele diz, né, estou com sede, a gente vê de forma clara a sua humanidade, né? Ele estava sofrendo ali, 100% homem, 100% Deus. Esse mistério para nós é um mistério extraordinário, né? Então ele estava de fato sofrendo fisicamente, mas o que estava acontecendo era mais profundo. Jesus estava suportando, irmãos, ali todo o peso do juízo de Deus contra o pecado. Todo o peso da ira de Deus que seria derramado em toda a humanidade estava sendo derramado sobre ele. Então, a Páscoa ela serve para que a gente lembre disso, né? A gente tem sempre que lembrar que todo aquele peso, tem uma música que a gente canta, que tem um verso que diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz. Eu jamais terei noção do peso, e não apenas do peso do pecado, mas também, irmãos, é difícil a gente, na nossa limitação humana, ter a dimensão do valor que Cristo tem. Ele é o que há de mais precioso no universo inteiro. Então, uma vez eu ouvi um pregador dizendo mais ou menos assim: se colocar Jesus de um lado da balança e tudo o que existe no outro lado, ele pesa muito, infinitamente mais. Então, eu tenho que olhar para essas duas coisas. O valor incalculável da pessoa de Cristo, que foi entregue por nós. Eu tenho que sempre lembrar disso, né? E o quão pesado é o pecado, o quão grave ele é. Então Deus é santo e justo, né, o que a Bíblia nos mostra. E o pecado não podia simplesmente ser ignorado. Deus não poderia simplesmente fingir que nada aconteceu e segue a história. Não, ele tinha que resolver. Então, quando a gente olha para a cruz, né, e tem filmes que retratam, né, e a gente vê todo aquele sofrimento, algo assim, é inimaginável. A cruz é uma coisa inimaginável. Você não consegue, assim, planejar isso da sua mente, da minha mente, né? Só poderia Deus fazer uma coisa dessa, né? Tanto é que a Bíblia vai dizer que a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que se perdem, porque não faz sentido, né? É algo escandaloso, é uma coisa extraordinária. Mas não podia ser simplesmente ignorado, ele precisava ser tratado com a devida justiça. E é exatamente isso que acontece na cruz. Cristo, que nunca pecou, toma sobre si a culpa que era nossa. Isaías 53 diz, 53, versículo 5, que ele foi ferido por causa da nossa rebeldia
e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E o texto vai continuando, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, naquele momento, irmãos, Deus não ignora o pecado, ele julgou o pecado ali. Então, ele faz a devida justiça. E esse juízo recai sobre Cristo. Não foi apenas uma dor física, irmãos, foi a substituição. Então, a morte de Cristo, ela é substitutiva. Ele, de fato, morreu, não simplesmente por mim, mas ele morreu no meu lugar mesmo. Isso é muito extraordinário. E o versículo 30, ele diz que depois que ele prova aquele vinagre, ele diz assim, está consumado. E essa declaração, irmãos, é uma declaração de vitória plena. Carrega a ideia de algo completamente concluído. Não há nada a acrescentar à obra de Cristo. Nada. Nada que eu possa fazer, nada que eu possa oferecer, pode acrescentar algo, 1 milímetro, alguma coisa, nada. Está plenamente concluído. Nada ficou incompleto. Então a justiça foi satisfeita. É por isso que o cristão, ele pode ter essa paz, a gente vai falar daqui a pouco, essa tranquilidade assim profunda na alma, mesmo falhando, mesmo pecando ao longo da caminhada. Porque ele sabe que o perdão que Deus proporcionou em Cristo, ele é perfeito e pleno. Não há nada que falte eu completar, por exemplo, para que eu possa então ser salvo. Se eu confio em Cristo, eu estou seguro. Então, irmãos, tudo aquilo era necessário para a salvação e foi ali realizado naquele momento. Essa palavra no original, ela traz justamente essa ideia de plenamente concluído, realizado. E isso, irmãos, muda completamente a forma como a gente pensa a salvação. Ela não depende de algo que precisa ser feito ainda. Então eu não preciso ter medo, de ter que fazer algo, ou de porventura perder essa bênção que Deus me deu, se eu de fato criar verdadeiramente. Então a salvação ela não é construída, digamos assim, mas ela é recebida como um presente mesmo, pela fé. Então, às vezes, a gente numa sociedade da questão do mérito, que não é algo ruim, faz parte da vida. Mas nesse ponto, irmãos, não entra. Não há mérito nosso. A gente tem que crer e confiar e descansar. Isso, às vezes, para nós é difícil, porque parece que a gente precisa fazer alguma coisa até para merecer. E, às vezes, a gente não se sente merecedor, nem de vir para o culto, não é assim, às vezes? Eu não mereço, eu não vou nem dobrar o meu joelho, porque olha só como eu agi no meu dia. Mas, de fato, irmãos, a gente não merece, é tudo pela graça. E Deus já sabia que eu ia pecar. A questão é essa. Quando Jesus morre, ele morre por pessoas que são inimigas de Deus, que são pecadores. Não é por pessoas boas. A gente olha nos evangelhos, Jesus se aproximando de pessoas que eram consideradas pessoas à margem ali, E ele se aproximava daquelas pessoas e ele disse, porque os sãos não precisam de médico. Então o evangelho ele vem para aqueles que de fato reconhecem a sua debilidade, a sua pecaminosidade. Então às vezes é duro a gente olhar para essa realidade dos efeitos do pecado no coração humano, porque é um efeito extremamente grave. Que impactou o homem como um todo. E eu coloquei um texto aqui, Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então, para que ninguém se glorie, é uma bênção que Deus entrega. Então, meus irmãos, no versículo 30, no finalzinho, ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito. E isso mostra que também ele não foi vencido pela morte. Jesus se entregou. Ele deu a sua vida voluntariamente. Ele próprio declarou em João 10, 18, que ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou voluntariamente. Então ele foi conscientemente, entregou a sua vida. Ele poderia, inclusive, retomá-la. Foi o que ele disse ali também no texto. Eu posso retomá-la. E então, irmãos, eu gostaria de chegar agora no ponto de Romanos 5. O que essa obra
consumada, perfeita, gloriosa, o que essa obra produz em nós. E que a gente leve para casa isso e fique durante a semana pensando, sabe? Sempre que vier alguma acusação, seja da consciência, seja do inimigo, enfim, que a gente sempre lembre de todos esses aspectos que foram aqui conquistados na cruz por nós. Primeiro, quando eu creio em Cristo, eu recebo essa obra da cruz, a ressurreição, primeira coisa que eu recebo, justificação e paz com Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que fomos declarados pela fé justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, antes de nós entrarmos na justificação propriamente dita, nós temos que entender a condição humana depois que o pecado entra no mundo. Por meio de Adão e Eva, né? O pecado não afeta apenas parte do ser humano, irmãos. Não é que existia algo bom no ser humano e que só precisava de algo a mais. Não era isso. O ser humano estava completamente degradado. Então, não havia uma esperança de juntar um pouco bom que tinha com mais um pouco bom que Deus estava ali proporcionando através de Cristo, e aí o homem estaria pleno. Não. O homem, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, delitos. Então não havia possibilidade mesmo, né, de aproveitar algo no nosso coração. E aí, não apenas somos, como seres humanos, né, antes de conhecer o Senhor, não apenas falhos, somos pecadores por natureza. Paulo diz assim em Romanos 3, ninguém é justo, ou seja, não há justo, nenhum sequer, ninguém busca a Deus. Os Salmos também a gente vê. Não há, Deus olha procurando alguém que busque, e não há ninguém. Não há ninguém. Porque voluntariamente, irmãos, nós não queremos Deus, por causa do pecado. Voluntariamente nós não teríamos condições por nós mesmos, né, de buscar a Deus. Então, se eu e você fomos até o Senhor, é porque Ele veio até nós primeiro. Então essa é a ideia. Deus nos chamou. E quando Ele nos chama, irmãos, isso é irresistível. Se Deus nos chama de fato, não há como resistir. Por isso que quando a palavra é pregada, a gente não sabe qual o fruto que ela vai, não é, dar. Porque Deus pode fazer milagres extraordinários. Às vezes uma pessoa que é contra Deus, declaradamente, né? Às vezes uma pessoa que milita contra a igreja, como era o caso de Paulo, por exemplo. Lembra de Paulo? Quando Deus chama ali no caminho de Damasco, ele não tinha condições de resistir, ele não pôde resistir. Isso é o que a gente chama de graça irresistível. Se Deus te chamou, se Deus me chamou, não é possível não ir, porque Ele chama e Ele atrai. Isso é extraordinário, irmãos. É um amor, como laços de amor, que nos envolvem e nos atraem para Ele. Essa é a obra de Cristo. Então, irmãos, por nós mesmos a gente não faria isso. Aqui está o fundamento de tudo, irmãos. Ser justificado significa ser declarado justo diante de Deus. É um ato jurídico, judicial mesmo. A ideia é essa de Paulo aqui. É como o juiz declarar uma pessoa que até então era culpada, justa a partir de agora. O juiz de toda a terra, o juiz do universo. Então aquela pessoa, isso é justificação. Mas não porque nós somos justos em nós mesmos, não porque Deus olhou e viu algo bom em nós, mas porque a justiça de Cristo é atribuída a nós. Percebe isso? Então, a obra de Cristo satisfaz a vontade de Deus. E essa justiça que foi plenamente cumprida, né, Jesus cumpriu toda a lei, coisa que nós não conseguiríamos. Né? E a lei foi dada justamente para mostrar que nós não conseguimos cumpri-la. Porque a lei, Paulo vai dizer, a lei não é ruim, a lei é santa, ela é boa. Mas a lei evidencia o pecado. Porque quando a lei diz assim, não cobice, eu começo a perceber que eu cobiço. E que eu não consigo parar. Então a lei ela é esse instrumento de Deus. Mostra quão incapaz o homem sem Deus é. É isso que a lei faz.
Mas a lei em si, ela é boa e ela é perfeita. Tanto é que Jesus cumpre toda a lei. E aí essa justiça que vem de Cristo é atribuída a nós. E aí a partir daí nós somos declarados justos. Então aquele que era culpado agora é declarado justo, não por obras nem por mérito, mas pela fé em Cristo. É aqui que está o ponto. Basta que eu creia em Cristo. E essa justiça é atribuída a mim. Então, irmãos, isso só é possível por causa da cruz. Aqui nós temos, né, uma réplica. Cristo toma o nosso lugar. Ele recebe a condenação que era nossa, para que nós não recebêssemos a condenação e recebêssemos a justiça que era dele. Então, a justificação ela é um ato unilateral de Deus. A gente não contribui. Porque até a fé que vem para nós, ela vem de Deus, para a gente crer. Isso Paulo vai dizer que é para que ninguém se glorie mesmo. Então, irmãos, isso gera em nós muita humildade, né? Se a gente for pensar, quando eu olho uma pessoa na rua, e uma pessoa pode estar em qualquer situação que for, eu não posso olhar para aquela pessoa e me achar melhor do que aquela pessoa. Porque o que eu tenho, eu recebi, não foi eu que conquistei. Por isso que o ato de julgar o outro é tão grave. Porque é como se eu me colocasse numa posição superior àquela pessoa. Tem um texto que eu não coloquei aqui, mas que diz que por que você se orgulha como se o que você tivesse não foi dado? Não foi um presente também. Então não há motivo. Então, um outro aspecto, além da justificação, é a paz com Deus, irmãos. Porque a partir do momento que eu sou tornado justo, agora eu tenho paz com o juiz, eu estou em paz com ele. Porque até então existia uma guerra, irmãos. Por que a gente olha hoje tantas pessoas que estão não só perdidas, mas estão perturbadas, angustiadas, sem saber uma razão disso? No íntimo de todos os seres humanos existe essa consciência de que há uma guerra com Deus. É por isso que há um movimento, sempre houve na história, contra tudo que é de Deus. Até de negar a própria existência de Deus. Porque isso vai trazer uma paz, de certa forma. Porque se Deus não existe, o conceito, por exemplo, de moralidade, não importa. Eu posso ter a minha moral, você pode ter a sua moral, né? Eu posso ter a minha ética, você tem a sua ética, tudo bem. Eu posso considerar uma coisa que para um é um absurdo e eu considerar bom, porque não existe um absoluto, uma verdade absoluta. Então, há esse movimento, sempre houve, porque no fundo nós sabemos, todos sabem, que há uma guerra. Às vezes a gente não tem essa noção plena, mas tem aquela fagulha de que há algo, é como se a pessoa estivesse devendo alguma coisa muito grande, e ela não tem como pagar. Isso dá uma angústia muito grande na gente, irmãos. Quando o pecador percebe isso, ele se prostra diante de Deus. Ele entende a dívida, o tamanho da dívida, e ele então se entrega ao Senhor. Então nós estávamos em inimizade contra o Senhor. Uma guerra que jamais nós venceríamos, né? Debaixo da ira, havia uma sentença de morte declarada para todos os seres humanos, irmãos, desde o Éden. Ao mesmo tempo, havia uma promessa também, né? Que Deus promete o Messias. Então, a gente tinha essas duas coisas. Havia uma sentença, mas agora, por meio da obra de Cristo na cruz, essa realidade mudou completamente. Nós fomos declarados justos diante de Deus. E o resultado disso, nós temos agora paz com Deus. Então, essa paz é uma das coisas que a gente recebe quando a gente aceita o Senhor. Agora a gente está em paz. Não há mais um litígio de Deus contra mim. Eu não estou mais condenado como eu estava antes. Então isso me dá uma paz extraordinária. Mesmo que a minha vida esteja difícil, que eu esteja passando circunstâncias difíceis na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha saúde e por aí vai. Mas eu tenho aquela paz de que se eu morrer hoje, eu estarei com Cristo. Isso é extraordinário, irmãos. Nada pode comprar isso. Então, meus irmãos, e alguém pode perguntar, mas e quando eu peco? Porque a verdade é que nós ainda pecamos.
A Bíblia nos mostra que o cristão não é alguém que se torna perfeito, mas alguém que foi justificado. Então, quando nós pecamos, nós não perdemos a nossa posição diante de Deus, mas nós somos chamados ao arrependimento. Aí é diferente. Porque o cristão, quando ele peca, ele sente o peso do pecado e ele corre para se arrepender. Isso é totalmente diferente de uma pessoa que não foi regenerada, que para ela é normal. Ela não fica com essa consciência pesada. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou em mim e falou, olha, eu estava lá no meu trabalho e falando assim, normal e tudo, e eu era um adolescente, assim, não tinha muita... E aí ele já era casado, tinha filho e tal, e falou assim, olha, eu estava lá no meu trabalho e uma pessoa, uma colega de trabalho se aproximou de mim, eu acabei me envolvendo com ela e não teve jeito. E aí assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi falar assim, cara, mas você não é casado. Assim, veio assim, né? Não foi porque eu estava julgando, nada disso, eu só pensei, cara, mas como assim você está falando na maior naturalidade do mundo aí? E aí a pessoa, não, cara, mas assim, não deu, faz parte, e pronto. E ok, é isso. Então, essa é a diferença. Então, o que acontece? Aí João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Depois ele diz, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, eu posso pecar na caminhada, mas eu não vou perder essa salvação. Porque quem conquistou essa salvação não fui eu. Se fosse eu, aí tudo bem. Aí eu perderia. Agora, se ela foi conquistada por Cristo, e Ele está vivo, cantamos hoje aqui que Ele ressuscitou, Ele está vivo, essa salvação está garantida. Então, meus irmãos, o perdão continua disponível para nós, e a nossa segurança permanece em Deus, não em nós. Segundo, nós temos acesso à graça e à esperança. O versículo 2 de Romanos 5, por meio da fé que Cristo nos deu essa graça, que agora nós desfrutamos com segurança e alegria, e temos a esperança de participar da glória de Deus. Então nós temos agora graça de Deus ao invés de juízo e ira, e nós temos agora esperança. Esperança, isso é extraordinário. Viver sem esperança, irmãos, é a pior coisa que existe. A Bíblia diz, se a nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa vida é só isso aqui, trabalhar, comprar, comer, viajar, vestir, isso está todos os dias se deteriorando cada vez mais rápido, isso vai acabar, não é? Mas se a nossa esperança está para além disso, nós temos uma vida muito melhor. E até as tribulações são boas para o cristão, porque elas produzem perseverança, caráter aprovado e esperança. Então, irmãos, olha só, nada é em vão para nós, ainda tem esse benefício. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Até coisas que a gente não entende, coisas difíceis, obscuras, que a gente não tem clareza, mas Deus usa tudo isso de forma conjunta, de uma forma misteriosa, para o bem daqueles que amam a Ele. Isso é extraordinário. Terceiro lugar, irmãos, para a gente caminhar já para o final, o amor de Deus é revelado em Cristo. Porque veja, eu posso olhar para Deus como um ser distante, poderoso, grandioso, né? Mas agora, pensa só, quando a gente olha para um bebê, você olhar para um bebê, até uma pessoa mais dura, ela dá uma amolecida, não é? Deus se revelou, irmãos, num bebê. Um bebê. Inofensivo, né? Frágil ali. A forma mais extraordinária e completa da revelação de Deus é Cristo. Porque nele as pessoas ouviram a voz, olharam nos olhos, sentiram o cheiro, tocaram nele. Isso é uma prova extraordinária do amor de Deus, irmãos. Então, por isso que Paulo vai dizer, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a prova definitiva do amor de Deus. Não morreu por pessoas boas, morreu por pecadores. Depois nós somos agora, um outro benefício, salvos da ira.
Uma vez, Paulo continua, né? Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira. Porque naquele grande dia, irmãos, do juízo final, aquele que, assim como lá no Egito, tiver a marca do sangue de Cristo, ele não será condenado. Então a gente é salvo agora e a gente é salvo lá na frente também, no grande dia do Senhor. E tudo isso faz parte da obra do Senhor, né? Então ele não apenas, o sangue de Jesus não só justifica, mas ele também livra do juízo que será derramado naquele dia. E, por fim, irmãos, o último benefício, a segurança da salvação. Eu já falei rapidamente, mas Paulo vai concluir dizendo que a salvação é obra de Deus do início ao fim. Então nós podemos ter essa tranquilidade que se Deus nos reconciliou, irmãos, quando nós ainda éramos inimigos, certamente Ele vai nos conduzir até o final. Não se preocupe, Deus vai nos conduzir até o final. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais que tenhamos momentos que a nossa fé se fragilize, ou que a gente desanime, Deus vai sempre nos buscar e nos colocar de volta. Isso é uma garantia que a gente tem, irmãos. Essa segurança não está em nós, está em Cristo. Então, eu posso dizer, com base em tudo isso, que a salvação ela não pode ser perdida. Como é que eu vou perder algo que foi conquistado pelo próprio Deus? É garantido por Ele. Porque muitas vezes a crença que se tem é que Deus, a salvação é como se fosse um cheque em branco, nem tem cheque mais hoje, mas o cheque em branco que a pessoa assina e bota na mão da pessoa e a pessoa vai ver se ela desconta ou não. Não é isso. Deus salva alguém e Ele salva essa pessoa e Ele leva até o céu. E aí Paulo vai dizer, eu estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo. Nada, nada. Que dirá o meu desânimo, não é? Que dirá o meu desânimo? Então, olha o que Jesus diz, irmãos, para a gente já, para a conclusão. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E eu jamais rejeitarei, ou eu jamais lançarei fora. Então, se alguém foi levado por Deus até Jesus, essa pessoa está salva eternamente. Porque Ele jamais vai lançar essa pessoa fora. E Ele continua dizendo, eu lhes dou a vida, eles nunca morrerão, morte eterna, né? Ninguém pode arrancá-los da minha mão. E Paulo vai dizer que Deus que começou a boa obra irá completá-la. Então, irmãos, concluindo, quando nós olhamos para a Páscoa, né, vemos que Deus sempre tratou o pecado com seriedade. No Egito veio o juízo, mas o povo foi preservado pelo sangue do Cordeiro. E na cruz Jesus se torna o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ali o pecado é tratado de forma definitiva. Tudo foi cumprido, tudo foi pago, tudo foi consumado. Jesus viveu a vida que nós não conseguiríamos viver. Nós não conseguimos. E Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. E aí declara que está tudo consumado. Então, meus irmãos, a cruz não deixa espaço para orgulho. Não deixa espaço também para dúvida. Para que a gente fique com medo. Será que eu perdi minha salvação porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo? Não, irmãos. É porque depende de Cristo e nós temos plena certeza que estamos seguros. Então, o cristão não vive com medo de perder a salvação, mas com a segurança que está guardada em Cristo. Diante disso, a pergunta inevitável para nós para nós aqui, para aqueles que acompanham, né? O que você tem feito com essa obra? Porque ela já foi consumada, mas ela precisa ser recebida pela fé. Em que você tem confiado? Em si mesmo ou em Cristo? A promessa permanece a mesma. Todo aquele que vem a Cristo jamais será rejeitado. Não importa o passado, não importa a história, a porta, irmãos, ainda está aberta. A Páscoa nos relembra isso, a porta ainda está aberta. Um dia ela vai fechar, mas ela ainda está aberta. Então, se você já creu em Jesus, descanse nele. Sua salvação está nas mãos de Deus. Se você ainda não creu, hoje é o dia. Hoje é o dia. Cristo já fez tudo, então creia nele e você terá finalmente paz com Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós diante de Ti, Deus,
percebemos a nossa pequenez, ó Deus. Percebemos a nossa insignificância. E ao mesmo tempo percebemos o quanto o Senhor tem misericórdia, o quanto o Senhor tem amor por nós. Ó Deus, grava a eternidade dos nossos olhos. Ó Deus, nos lembre todos os dias, em meio às nossas lutas, dificuldades e preocupações, lembre-nos de que nós estamos seguros em Ti, de que nós não precisamos estar vivendo sem paz no mundo, mas que nós temos a verdadeira esperança. Ó Deus, eu peço a Ti que alcance o coração do perdido pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e que o Senhor renove em nós o amor por Ti, a alegria de estar na Tua presença, a alegria, o amor pela Tua palavra, o amor pela Tua igreja, o amor pela Tua presença, por buscar a Tua face, ó Deus. Ó Deus, assim como Moisés, que nós possamos desejar a Tua presença. Cria em nós um coração assim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não somos nada sem o Senhor, Deus. Que nós possamos, nesse domingo de Páscoa, nos prostrar diante da cruz e ali permanecer, pois é o nosso melhor lugar para estar aos Teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que essa palavra fique no nosso coração nessa noite. Amém.